faço parte do departamento técnico da Valclay e hoje a Valclay traz mais uma dica para vocês reparadores. Olá amigos da UMEC, hoje eu vim falar de um problema que é bem comum nas oficinas, porém alguns reparadores ainda têm uma certa dificuldade, né, na solução desse problema. Ocorre o seguinte, na câmera da carcaça da válvula termostática da linha Zetec Rocan, né, quando há um entupimento do radiador do sistema de aquecimento, né, ou mesmo vazamento do próprio radiador, né, o mecânico acaba colocando tampões nas saídas do aquecedor da carcaça, né, e isso é errado. A câmara primária dessa carcaça ela está ligada diretamente com a câmara secundária. Fazendo isso, tampando essas saídas aqui do ar quente, você está retardando o tempo de abertura da válvula, né? Isso provavelmente vai causar um aquecimento maior do motor e um desajuste, né, na abertura da válvula, né? O correto é fazer a manutenção trocando o radiador do aquecedor, mangueiras, o procedimento necessário realmente para sanar o problema e não colocar tampões na saída do aquecedor, que isso vai te gerar um problema maior ainda. O veículo vai sair da sua oficina e vai retornar daqui uns dias com uma temperatura do carro lá em cima e você vai ficar sem saber o que é. Quando na verdade é só remover os tampões e fazer a manutenção certa, que é o sistema do aquecimento do carro. Ok? Essa foi mais uma dica da Valclay, né? Qualquer dúvida, entre no nosso site ou no contato pelo telefone. Obrigado. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 46 de 2014. Hoje, em mais um encontro técnico aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico, veremos o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado no Fiat Uno Vivace 1.0 Flex. Então, a todos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Estamos aí na última semana do primeiro semestre de 2014. Como passa o tempo, hein, pessoal? Aula de número 46 já, 46, olhem só. Estamos aí na última semana do primeiro semestre e aí paramos com as aulas. Temos ainda, obviamente, todo o acesso às aulas gravadas. Vocês podem reassistir, aquelas que perdeu, assiste, as que ficou em dúvida, assiste novamente. Então temos o período de férias, o mês de julho, e retomamos em agosto. Então vamos lá, dar o pontapé inicial a esta última semana do primeiro semestre de 2014, abordando o Fiat Uno Vivace 1.0 Flex, injeção Marelli e a W7GF. Então vejam bem a codificação do sistema e a W7GF. Hoje o nosso quinto encontro sobre esse tema, já em quinto encontro do Uno Vivace Sensor, parte 2. Então hoje veremos o segundo encontro sobre os sinais de entrada, sobre os sensores deste Uno Vivace motor 1.0 Flex. Então vamos lá, aquecendo os motores. Aula passada, o tema foi sensor de rotação e sensor de fase neste Uno 1.0. Lembrando que o sensor de rotação, fácil acesso, está lá na polia dianteira do motor, temos a roda dentada e o sensor indutivo apontando para ela. Padrão, pessoal, 60 dentes a roda dentada, faltam 2, temos, portanto, 58 dentes, mais o espaço que é a falta de 2 para completar os 60. A cada dente que passa, o sensor envia um sinal elétrico. Claro, a ECU faz a contagem desses pulsos, desses sinais, e aí sim determina a rotação e o ponto morto superior. E vimos também o sensor de fase deste motor, o sensorzinho lá no comando de válvulas, que no motor 1.0 está bem próximo à engrenagem do comando de válvulas. No motor 1.4 ele está atrás,
né, na tampa traseira do cabeçote. Tem essa alteração em relação à posição, porque o motor 1.4, né, já é um motor que tem o comando variável, né, auxilia muito o seu funcionamento. Bom, aula de hoje, sensor parte 2, veremos o sinal do sensor MAP, o sinal do sensor de temperatura do ar admitido e o sinal do sensor de temperatura do motor, sensor de arrefecimento deste veículo, belezinha? Então vamos lá, dar início então a mais uma aula aqui no seu Universo do Mecânico, um tema novo, um carro novo ainda. Vamos lá, introdução. Nesta segunda aula sobre os sinais de entrada, veremos como a ECU faz os cálculos da densidade do ar admitido e ainda da temperatura do motor. Então, quando falamos cálculos da densidade, entendam, para a ECU calcular a densidade, precisa saber o sinal do sensor MAP e o sinal do sensor de temperatura do ar. Com essas duas informações, o módulo consegue calcular a densidade com base na rotação do motor. Pessoal, esse cálculo simplesmente é o quê? A quantidade de ar que está entrando no motor. É um cálculo muito importante, tá? E veremos ainda temperatura do motor, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então vamos lá, a Uno Vivace 1.0, Flex, eis o veículo na telinha de vocês, veículo bem novo, né? Bem atual. E vamos lá, a diagramação deste Uno 1.0, sistema IAW7GF. Sinais de entrada, fase, MAP, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal, borboleta e VSS. Então esses são os principais sinais que mandam a informação para a ECU. E na aula de hoje veremos MAP, temperatura do motor e o temperatura do ar admitido. Assim que o módulo recebe as informações, converte e já adequa, né, o mapeamento do gerenciamento do motor. Detalhes. A densidade do ar admitida é definida pela ECU com os cálculos sobre a temperatura e a pressão. Temperatura e pressão de quem? Do ar que está entrando no motor. Então, ambos estão captados aonde? Dentro do coletor de admissão, por um único sensor. O sensor MAP, temperatura do ar, é uma única carcaça. É verdade, mas são sinais distintos, né? Bem separados, tá? Localização, então primeiro vamos falar aí do sensor MAP, né? Ele está ali no coletor de admissão. Veja, pessoal, que ele está um pouquinho assim, ó, afastado do motor, tá? É isso mesmo. Ele não está no local tão básico como normalmente estaria o sensor MAP. Um pouco mais escondido do que em outros casos de motores da linha Fiat. Nesse modelo de novo Uno, o sensor duplo, MAP e temperatura do ar, é mais visível por baixo do carro do que por cima. Mas, claro, ele ainda está no coletor de admissão. Mas para enxergar ele por cima, ali no motor, é bem difícil. É muito mais fácil levantar o veículo no elevador, por baixo do coletor, você enxerga. Porque ele está bem centralizado, tá? Bem ali no meio do motor. Só que por baixo é muito mais visível. Por cima, male, nós conseguimos enxergá-lo. É verdade, pessoal. Muito difícil até para enxergar a peça lá por cima. Belezinha? Eis aqui na tela ele, o sensor. Observe, né? Toda uma carcaça plástica. Um único parafuso de fixação. Ele encaixa num orifício lá no coletor e tem um anel O-ring, né? Para vedação, afinal de contas.
no coletor nós temos pressão e depressão, né? Então tem um anel O-ring ali verdinho que faz a vedação. E na ponta dele temos o sensor do ar, bem na pontinha, protegido por uma carcassinha plástica. E ali no meio temos o orifício do sensor MAP. Então temos uma única peça, os dois sensores. Temperatura do ar e MAP. Numa única peça, pessoal. Tudo junto. Porém, são sinais totalmente isolados, separados. Vamos lá a mais detalhes, então, sobre o sensor. Com a composição de dois sensores em uma única carcaça, temos os sensores MAP e de temperatura do ar, que passam a informação em tensão elétrica para a ECU. Fazer os cálculos da densidade do ar. Então, tanto MAP quanto temperatura do ar, pessoal, vão dar que tipo de informação para o módulo? Volts. Tensão elétrica. O temperatura do ar não é em graus Celsius. O MAP não é em milibar ou milímetro Hg. Ambos vão dar um sinal para o módulo em tensão elétrica. E o módulo faz essa conversão. Ele converte esses valores em graus Celsius, em milímetro Hg ou milibar, de acordo com o que é necessário. Então o módulo ele faz uma conversão ainda desses sinais, tá? Bom, se temos as duas peças numa única carcaça, podemos ver o que? As ligações. Então veja aí a foto desse motor 1.0 do Uno Vivace, justamente para mostrar coletor de admissão, corpo de borboleta, né? E entender que o sensor MAP e temperatura do ar, por estar lá no coletor, geram sinais bem legais, bem reais sobre a depressão e a temperatura do ar lá dentro do coletor. É bem legal, é bem preciso, pessoal. E é um valor muito rápido, né? O MAP altera esse valor de forma muito rápida, sempre deixando ele o mais, né, correto possível. Ele é veloz também, né? Quais ligações nós temos neste sensor? Bom, são 4 fios para os dois sinais. Opa! Então só 4 fios é o suficiente tanto para o MAP quanto para o temperatura do ar? Vamos lá, ó. Pinos 1, 2, 3, 4. Pino 1 está ligado ao terminal A33 do módulo, é o sinal do ACT, né? O ACT é o Air Quality Temperature, temperatura, né, do ar admitido. Temos o que? O sinal. Só que esse sinal dele não é uma resposta gerada pelo sensor. O sensor do ar trabalha recebendo 5 volts e dá queda de tensão de acordo com o aterramento. Então, na verdade, esse pino A23 já é o positivo com controle de tensão. É um 2 em 1, né? É um único fio positivo que já dá queda na tensão. E temos ainda pino 2, A33. O que é o A33? É o aterramento. O aterramento de quem? Do MAP ou do temperatura do ar? Dos dois. O aterramento, pessoal, ele é compartilhado entre os dois sensores, tanto o temperatura do ar quanto o sensor MAP. Pino 3, A36. Ele é o quê? Os 5 volts para o MAP funcionar. O MAP precisa de 5 volts? Precisa para ele funcionar. Tá? O sensor do ar é diferente. Ele recebe 5 volts e já dá a queda de tensão nele mesmo. E por último, o pino 4, A18, é a resposta do MAP. É o sinal do sensor MAP, que justamente vai variar, né, entre 0 e 5 volts, de acordo com a pressão ou depressão no coletor de admissão. Então temos 4 fios. Um deles é compartilhado, que é o negativo.
O MAP tem um positivo só dele e a resposta só dele. E o sensor do ar tem só um fio, que é o positivo e a resposta ao mesmo tempo, né? É os 5 volts com controle de tensão, que nós temos então neste chicote do sensor MAP mais temperatura do ar admitido. Bom, funcionamento. Por que para o funcionamento desse motor? Coloquei aí a foto de um coletor de admissão. Olhem, pessoal, é um coletor bem longo, né? Tem bem um formato aí tubular, bem longo, para facilitar e melhorar o torque em baixa, né? Observem que o coletor de admissão, ó, ele é bem comprido, né? Lógico, ele faz uma curva, né, para poder caber no motor, mas ele é bem longo, justamente para aumentar o torque em baixa rotação. O coletor de admissão longo facilita isso, hein? Quanto mais longo o coletor, melhor o torque em baixa. Quanto mais curto, melhor o torque em alta, tá? Funcionamento, vamos lá. A depressão no coletor de admissão é a forma da ECU calcular a quantidade de ar admitida pelo motor. Com essa informação, a ECU identifica a pressão. Uma membrana que se movimenta gera o sinal do sensor. Então temos 0 e 5 volts numa membrana. E conforme ela deforma, tem a geração de sinal. Então é assim, pessoal. Se temos uma depressão alta no coletor, é sinal que está entrando pouco ar no motor. Vai ter que injetar pouco combustível. Se temos uma depressão baixa no coletor, pouco vácuo, é sinal que está entrando muito ar no motor. Aí tem que aumentar muito o tempo de injeção. É bem por aí, tá? Então sempre atentos a isso, tá? Não é um valor alto do MAP, não. É um valor baixo do MAP, teremos uma injeção pequena. Um valor mais alto do MAP, teremos um valor mais alto na injeção do combustível. Legal? Vamos lá. E o sinal do sensor MAP? Veja aí, ó, a telinha de leituras, né? Um exemplo do scanner para vocês, né? Ó, sensor MAP. Lá embaixo, ó, a última linha dessas telas de leituras. 388 milibar. Ou seja, já é um sinal convertido. Pessoal, o sensor MAP do carro, ele não manda o sinal em milibar. Manda o sinal em volts, variando de 0 até 5 volts. Ué, e como que temos aí agora em milibar? É a conversão analógico-digital que a ECU faz. Então temos o quê? Um valor em milibar, sendo que na verdade ele manda para o módulo em volts. E aí a gente entende como que o módulo é um grande convertedor de sinal. É um grande. É impressionante, tá? Falar então sobre este sinal para vocês. O sensor envia o sinal em forma de tensão, variando entre 0 e 5 volts. E a ECU calcula a pressão no sistema, transformando em milibar e ainda com a relação da rotação faz os cálculos. Então, é sério. Não é simples, né? Toda essa questão de medição do valor em milibar ou mesmo em pressão. Belezinha? Muito bem. Bom, dá para falarmos sobre valores? Dá, né? Valores do sensor MAP. Então, o MAP com variação de 100, 200, 500 até 600 milibar. A tensão de resposta, pessoal, para 100 é 3,2. Para 200, 2,8. Para 300, não tem. 500, 1,6. 600, 0,8. Ou seja, temos alguns parâmetros a serem aqui discutidos e poder comparar com a realidade. É muito importante tudo isso, tá? Com toda certeza. Muito bem? Vamos lá, então, ver o painel de instrumentos com vocês, né? O painel de instrumentos do novo Uno. Estamos aí
com a luz de anomalia acesa lá no painel, para você ter uma ideia e poder justamente fazer diagnóstico, fazer verificação, corrigir eventuais problemas. Vamos lá! Dica da nossa aula: o sinal do sensor MAP também fica registrado, já ao ser ligado à ignição, como sinal de pressão atmosférica. Assim, a ECU faz a adequação da mistura de acordo com a quantidade de oxigênio local, porque temos isso uma grande variação, né? Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a altitude. Quanto mais próximo à montanha, menor, né, é a pressão atmosférica. Então, quanto maior, né, nós tivermos aí a altitude, quanto mais alto tiver o carro, menos oxigênio. Quanto mais baixo, mais ao nível do mar, mais oxigênio. Isso é padrão. Isso muda completamente o mapeamento, a adequação aqui da unidade de controle eletrônico. Belezinha? Muito bem. Vamos ao intervalo de aula e vamos na sequência falando mais sobre a linha Uno Vivace aqui no seu Mac. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvula. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você, na primeira montagem, seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao segundo tempo desta aula sobre os sinais de entrada do Uno 1.0 Vivace Flex. Abordaremos agora um outro sensor, também importante, o sensor de temperatura do ar admitido. Já falamos sobre o MAP, correto? Vamos só, para complementar esse estudo, só vou voltar para vocês a tela dos pinos, né? Afinal de contas, é o mesmo sensor, mesmo conector, 4 fios. Pino 1, A23, é os 5 volts com controle de tensão do sensor do ar, e o pino 2 é o aterramento. Pino 3, positivo do MAP, pino 4, o sinal do MAP, ok? Então os dois sensores compartilham o aterramento, tá? Então temos no sensor de temperatura do ar os 4 fios. 2 são do sensor do ar, outros 2, né, são do sensor MAP, mas o aterramento do ar também é o do MAP, eles compartilham. Belezinha? Telinha de vocês, alguns sinais de entrada deste novo Uno, né? E olhem lá, o que importa para nós, né, na aula de hoje, lá embaixo, ó, na última linha, temperatura do ar. Quantos graus? 21 graus, né? Que eu fotografei aí o scanner quando estava utilizando nesse veículo. Então o ar, nesse momento, está com 21 graus lá no coletor de admissão desse motor. Esse valor em grau não é o que chega para o módulo. O que chega para o módulo é em volt, em tensão elétrica, tá? Esse valor em grau já é o que o módulo da injeção converteu.
Então, a unidade de gerenciamento do motor já converteu e apresentou um valor mais fácil de enxergar, mais fácil de saber se está certo ou errado, que é em graus Celsius. Belezinha? Vamos lá. Temperatura do ar. Um outro valor importante para o sistema é o sinal de temperatura do ar admitido, que altera diretamente o valor em peso do ar que entra no motor. Lembrem-se, pessoal, isso aqui é pura física, né? Quanto mais quente, mais leve estará o ar. Quanto mais frio, mais denso, mais pesado é o ar. Isso altera muito o mapeamento. Não tenho ideia, né? Pega aí, dias com baixíssima temperatura, o ar também está com baixa temperatura, ele está mais pesadão, mais denso. As moléculas estão mais devagar, né? E por aí vai. Porque o ideal seria medir o peso do ar que está entrando, para calcular em peso a quantidade de combustível que vai ser injetada. Mas como não dá para medir em peso, né? E jogar um balde de gasolina, né? Não dá. Tem que fazer o quê? Medir a densidade do ar admitido. Então, o sinal do MAP é muito importante para isso. E ele, temperatura do ar, também é muito importante para isso. Tá? São dois sinais que se complementam. Tá? Então, quanto mais quente, mais leve. Quanto mais frio, mais denso, mais pesado. Podem ver. Por isso que há muitas aves, né, que usam as correntes de ar para planar, até subir, por exemplo, os urubus. Eles usam as correntes de ar para planar, para subir e descer. Usa o quê? O ar quente, que está mais leve, está pegando um elevador, né? Subindo. Parece que pegou um elevador, né? É mais ou menos isso. Né? Ele pega uma coluna de ar quente, quando ela aquece, ela sobe. E aí sobe junto o urubu, sobe junto a folha, sobe junto, né, um balão, sobe junto tudo. Né? Porque é uma corrente de ar. Então, é importante entender como isso funciona também no motor. O quanto é importante entender que para o motor do carro queimar, ele usa o mesmo oxigênio que nós respiramos, pessoal. O mesmo. Não é outro oxigênio. Aliás, o carro é um concorrente nosso, né, seres humanos, na questão de consumo de oxigênio e geração de CO2, né, geração de gás carbônico. O ser humano é a mesma coisa. Ele consome oxigênio e gera gás carbônico, né? É que o carro consome bem mais oxigênio, né? Então acaba sendo meio que até um concorrente do próprio ser humano. Isso não tenham sombras de dúvidas, tá? Que isso é a mais pura realidade, tá? Como que funciona então esse sensorzinho na função de temperatura do ar admitido? Vamos lá. É um termistor do tipo ETC que tem a alimentação em 5 volts e uma variação do seu termistor, de forma que quanto mais alta for a temperatura, menor será a sua resistência elétrica, sua tensão de resposta. Ele trabalha o quê? Inversamente proporcional. Aumentou a temperatura, diminui a resistência. Diminui a temperatura, aumenta a resistência. Então ele é, portanto, um inversamente proporcional. Tá? Isso já é curioso. Você consegue trabalhar em outras possibilidades, né? Eis aqui o sensor em si, né? Uma foto só para ilustrar melhor, né? Ó, a rosca, o sextavado, o conector elétrico de 2 fios. E olhem a ponta do termistor, pessoal. Essa pontinha fina aí é a ponta do termistor. Lá na ponta nós temos a resistência que tem o princípio negativo. Sim, isso é realidade. E ali temos o que? A passagem do líquido de arrefecimento e justamente a medição deste valor. Tá? Vamos lá. Temperatura do motor. Como está posicionado próximo à válvula termostática do motor, transmite a informação
pela alteração de sua resistência elétrica, pelo termistor do tipo NTC. Quanto mais frio, maior será a resistência. Então, NTC o que é? Coeficiente negativo de temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior é a resistência. E aí, dessa forma, se consegue fazer o quê? Todo um controle. Então, o módulo vai mandar negativo para esse sensor e 5 volts com controle de tensão. E já se sabe, se o tópico maior é 5 volts, o menor é 0, tem que estar dentro dessa faixa. Tá? Por exemplo, quanto mais quente o motor, menor será o valor da resistência. Então se consegue casar essas informações. Isso que é legal, isso que é importante. Nós já irmos pensando e fazendo também na prática as medições. Porque, pessoal, arrefecimento é um sistema, né, que apresenta muita falha. Principalmente, né, agora, os carros ficando mais velhos, né, bomba d'água, cano, mangueira, e ó, por aí vai. São muitos os componentes relacionados a essa parte de manutenção. Bom, temos ainda as ligações, né? Quem está ligado a quem? Veja, ó, lá embaixo na foto, né, ó, o sensor de temperatura do líquido, né? Dá para enxergar um pouquinho? Dá para enxergar bem, né, ó, onde ele está plugado, conectado o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, tá? Quais ligações nós temos desse componente? Está ligado a quem? Como? 2 fios, chicote, né? Ligado aí o terminal 1 ao pino A17, terminal 3 ao pino A23. O A17 é o sinal de 5 volts com controle de tensão. O A23 é só aterramento. Então lembre-se que tem um fio que envia 5 volts pelo ECU e controla esse valor. Quanto mais baixa a temperatura, maior a resistência. A tensão de 5 volts vai cair para uns 4 volts, 3 volts e meio. Agora ao contrário. Motor quente, temperatura alta, resistência baixa. O valor vai cair aí, né, lá para 1 volt, 1 volt e meio. Então é assim, motor frio, né, teremos valores mais baixos. Motor quente, valores mais altos, né? Esse é o NTC, coeficiente negativo de temperatura, tá? Mas temos também uma tabelinha legal aqui, ó, com a tensão de resposta, tá? Agora esquece resistência, estou falando de tensão. Temperatura em graus Celsius e a tensão em volts. 20 graus, 2 volts de resposta. 60, 1 volt. 80, 0,6. E 100 graus, 0,4. Muito bem. Prova o que esse gráfico? Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência, diminui o valor da tensão elétrica de resposta. Ele é inversamente proporcional. Isso que importa entender, que ele é o contrário, trabalha diferente. Mas trabalha, é o que importa mais nesse quesito, tá? Mais uma tela mostrando o scanner para vocês, né? Lá em cima, ó, observem o sinal de temperatura do ar em tensão elétrica. Tá? E observe na linha de baixo, temperatura da água, 34 graus. O que você tem ali? Duas importantes funções, temperatura do ar e sensor MAP. Né? Temperatura do ar, temperatura da água. Então você consegue, nas telas que você vai mudando no scanner, monitorar esses caras. Monitorar esses componentes. Ó. O ar está com 2,74 volts. A temperatura da água está com 94,8. Né? 34 graus, desculpe, né? A temperatura da água está com
34 graus Celsius. Então você tem o quê? Um motor frio ainda. Motor frio, teremos que ter o quê? O controle da injeção, teremos que ter o controle do painel, controle do ventilador e por aí vai, né? São vários controles a serem feitos, né? Vamos lá no scanner ainda. A variação do sinal para a ECU é uma tensão elétrica de 0 a 5 volts. E a ECU transforma, né, este sinal em graus Celsius. Como mostra no scanner, com base nesse sinal, teremos os controles em rede de comunicação. Ou seja, o que é a rede de comunicação? É só um sensor de água. Para tudo, eu disse, só um sensor de água para tudo. Ou seja, para a injeção, para o painel, para a partida frio, para ligar e desligar o eletroventilador. Tudo, pessoal. É muita coisa para uma única peça. Mas, fazer o quê, né? Ela dá conta? Ela dá conta. Consegue dar conta, né? Que é justamente poder escapar de valor e de pressão para poder mapear o sistema, poder adequar e corrigir quando necessário. Então a variação no scanner, pessoal, vai ser em graus ou em tensão elétrica. Não importa. O importante é entender que tem a variação. A do MAP ela é bem rápida. O temperatura do ar ele é bem lento, bem progressivo, mas quando se quer, tem que ser rápido. E o temperatura da água ele é lento também. Ele altera de forma bem lenta. Tá? Então, só para ter uma noção legal sobre tais componentes. Vamos lá. Aqui no centro, ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor, a central de gerenciamento do motor e, claro, aqui nós temos a nossa tela de conclusão, né? Mais uma dica para vocês. Vamos lá, dica. Todos os controles de acionamento do eletroventilador e ainda a comunicação com o painel de instrumentos via rede é feita com base no sinal do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, entendam que faz a diferença, auxilia muito. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson, e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. A dica hoje é o sensor temperatura linha Fiat, Palio, Uno, Fiorino, quando painel, né? O sensor de temperatura do painel. Na linha Fiat, no Palio, quando utiliza um sensor vermelho, é o sensor indicador de temperatura analógico, o ponteiro. Mais utilizado no Palio, no Uno, na Fiorino, acima de 1990. Abaixo de 1990, utiliza um sensor preto, também indicador de temperatura do painel. Muda um pouco a resistência, cuidado com a aplicação. Falando em aplicação, quando lâmpada, utiliza um sensor 3046, muito parecido com 3042. No erro da aplicação, você vai verificar, você vai perceber que a lâmpada ficou querendo acender, mas não é um erro no painel, é um erro de aplicação. E quando há dois modelos diferentes no painel, lâmpada e ponteiro? Fácil de identificar, gente. É utilizar o sensor duplex 3071. Um terminal vai indicar a temperatura no painel no ponteiro analógico, o outro terminal com aterramento na carcaça vai acender a lâmpada de advertência. Para que não haja erro de aplicação, utilize sempre o nosso mini catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Vamos lá com o nosso plantão de dúvidas, com as perguntinhas mais recorrentes sobre esse sistema do Uno Vivace 1.0. Primeiro, em relação à variação do sinal do sensor MAP, pessoal. O sensor MAP ele tem uma variação muito rápida, ou seja,
ele altera ali o seu valor de forma muito rápida, é em milissegundos. Então ele tem uma alteração rápida e rasteira. Claro, vai depender da variação da pressão no coletor de admissão. Então, estratégia número 1. Ao ligar a chave da partida, o MAP já mediu a pressão atmosférica local. Ué, como assim? Nem deu tempo, já virei de partida. Ele já pegou. Por quê? É tudo muito rápido. Quando você ligou a chave e deu partida, já alimentou o MAP, ele já responde. Mas o motor nem pegou, nem deu partida ainda. Mas o MAP já captou o valor de referência daquele local. É o que chamamos de PA, pressão atmosférica. E é do local onde está o carro. Por quê? Pessoal, para quem já viajou aí em grandes altitudes, né, ou ao nível do mar, a diferença é gritante, né? Ao nível do mar, nós temos, né, ao nível do mar, uma altitude 0, né, e uma pressão atmosférica maior. Nas montanhas, nós estamos aí a 1.000, 2.000 metros de altura e uma pressão atmosférica menor, menos oxigênio. E isso também influencia, né, o funcionamento do motor. Então o MAP, além de medir a pressão e a depressão do coletor, também informa para a ECU a pressão atmosférica local, que é importante também para os cálculos, tá? Além disso, em marcha lenta, o sinal de resposta do MAP é próximo a 1 volt, 1,5 volt, com pequena oscilação. Ele não pode oscilar muito. Por quê? Se ele oscilar muito, é sinal que tem válvula do motor com má vedação ou correia dentada montada fora de sincronismo. Atenção a esses dois detalhes, tá? Também, na aceleração brusca, o MAP tende a subir o valor, depois ele cai para baixo do normal, depois estabiliza. Quando você dá um acelerão forte no motor, e solta, o valor do MAP vai disparar, vai subir. Depois ele cai para baixo do que estava em lenta, para depois estabilizar em lenta. E para fechar o MAP, lembre-se sempre, motor fora de sincronismo altera a resposta do MAP. Não tem jeito. Já os dois NTCs, né, temperatura do ar, temperatura do motor, são mais difíceis de estragar? Nem tanto. Sensor NTC costuma mentir bastante, manda informação errada e o módulo acredita. Então, muito cuidado com informação de sensor NTC, tanto do ar como da água, né? Os dois sensores NTC podem apresentar falhas e mandar valor errado. Lembrem-se que o módulo manda 5 volts exclusivo para o sensor do ar e manda 5 volts exclusivo para o sensor do arrefecimento. Ambos vão ter a queda de tensão de acordo com a resistência. Tá? Isso que é importante entender para poder aplicar também lá no dia a dia, na reparação automotiva de você, nosso aluno aqui do Universo do Mecânico. Tá? Para finalizar só, esses sinais de entrada são sinais que são convertidos. Então o MAP manda em volt, o módulo corrige. O sensor do ar em 5 volts com controle de tensão, o módulo corrige. O da água, 5 volts com controle de tensão, a ECU corrige. Então é importante entender que esses sinais são visíveis pelo scanner na ECU, mas que também são importantes você medir lá em loco, com o multímetro lá na peça, no carro. Pode medir tranquilamente para conferir e confirmar o funcionamento. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica. Em nosso próximo encontro, veremos Uno Vivace Sensor, parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.